Olha aqui, eu fico, eu fico preocu depois da live igual a de ontem, eu fico preocupado com vocês, com um monte de coisa, entendeu? Fico preocupado. Por quê? Deixa eu até ligar isso aqui. Porque por que que não tá ligando? Aqui. E eu fico preocupado pelo seguinte motivo: será que vocês levam a vida de vocês igual vocês torcem para o Fluminense? Da mesma maneira? Que alguns, né, alguns de vocês, acredito inclusive que seja a minoria. Mas vocês levam, assim, a vida de vocês igual vocês agem nessas derrotas, esse tipo de derrota que o Fluminense tem para o Botafogo, vocês levam a vida dessa maneira? Porque senão vocês estão fodidos. Senão vocês não vão conseguir encontrar a alegria, a paz, a tranquilidade de ser feliz nunca. Eu não sei, eu não sei. Porque, sabe o que eu fico pensando? Na vida de vocês, quando vocês têm uma vitória gigantesca na vida de vocês, tipo, quando vocês se formam, vão para a formatura, conseguem um excelente emprego, uma promoção, uma promoção no cargo, né? Uma notícia sensacional com o filho de vocês, com o pai, com a mãe de vocês, ou com vocês mesmos. Você compra um carro, compra uma casa, um apartamento, uma notícia maravilhosa na vida de vocês. No primeiro problema que aparece na vida de vocês, vocês rasgam essa notícia? Vocês rasgam essa alegria? Não conta mais para vocês? Porque senão a vida de vocês vai ser fora, vai ser uma merda. Eu não entendo. Se a gente é o campeão, espera. Ouve o que eu tenho para falar, depois você coloca no comentário. A gente está aqui para conversar e está aqui para discordar também. Você é campeão da Libertadores, você é o bicampeão carioca, atual bicampeão carioca, campeão da Libertadores tem 5 meses, e você ganhou a Recopa tem 4 dias. Quinta, sexta, sábado, domingo, tem 4 dias que você ganhou a Recopa. E assim, os mesmos que falam assim, Libertadores já foi, a Libertadores é do passado. Os mesmos que falam isso, que a Libertadores está no passado, é os que querem falar que tem 11 clássicos que não perde. Ué, tu é passado de um lado, passado do outro. Então o passado é só o que lhe convém para cornetar? Não dá, irmão. Não dá. Não dá. E outra coisa também, eu tava pensando aqui, a vida do corneteiro na internet é a vida mais fácil que tem no mundo. A vida mais fácil que tem, o serviço mais fácil do mundo é ser corneteiro do Fluminense na internet. Sabe o quê? Você corneta, 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 coloca clima ruim atrás de clima ruim, aonde não tem. E aí o Fluminense vai, ganha, campeão, ganha, campeão, ganha, campeão. Ninguém te cobra, porque tá todo mundo ocupado sendo feliz. Ninguém vai falar nada com você. Agora, se o Fluminense perde um jogo, o nego vem me encher o saco. Vem falar pra caralho, que eu falei isso, que eu falei aquilo. Agora, o corneteiro não, porque ninguém lembra do corneteiro quando ganha. E quando ganha, o corneteiro comemora. Ele fala, nunca critiquei. E ele fica cornetando, cornetando, enchendo o saco, falando mal, clima ruim pra caralho, implementando crise de. Eu não entendo essa merda. Eu não entendo, juro por Deus. Eu não entendo. Algo então é proibido criticar. Chegamos no teu Chegamos no teu ponto. É isso que você quer, né? Porque quando porque vocês aqui na internet, vocês têm uma incompetência para poder interpretar o que a gente fala, que é uma coisa absurda. Né? Vocês não conseguem entender. Eu não sei como é que vocês tiram uma boa nota no Enem, eu não sei como é que vocês passam de uma entrevista de emprego, eu não sei como é que vocês fazem uma redação com um tema sugerido. A nota é zero, né? Para alguns, né? Para alguns poucos, diga de passagem. Mas esses poucos me irrita. Vocês estão em dificuldade de interpretação no que a gente fala, é uma coisa gigantesca. Quer dizer que não pode criticar? Quem disse que não pode criticar? Eu critiquei ontem. Eu critico toda hora. Toda hora eu critico. Agora, o que não pode é você achar que tá uma merda. O que não pode é você, por conta de ter perdido com o time reserva pro Botafogo, na ressaca, de ter vencido um título internacional, um fantasma, porra, um dos maiores fantasmas mundiais que um clube grande tem no mundo, que é a LDU. A gente exorciza isso. Uma noite pra lá de especial no Maracanã. Com 2 gols de João Arias, apoteose total, uma noite para sempre. Inclusive, vou até falar aqui, eu nem conheço esse rapaz, nem conheço, mas eu vou indicar ele aqui, porque fez um trabalho sensacional. Tem um youtuber aqui, um youtuber, que fez um vídeo, deixa eu lembrar, Planeta Futebol. Não, Futebol pelo Mundo. Futebol pelo Mundo. Coloca depois na busca do YouTube, Futebol pelo Mundo. O camarada, eu já assisti vários vídeos dele, ele faz vídeo maneiraço e tudo. Eu acho que ele é gaúcho, um branquinho, eu acho que ele é gaúcho. Coloca aí Futebol pelo Mundo e vê a cobertura que ele fez do Fluminense LDU, a final da Recopa Sul-Americana. É absurdo o vídeo dele, para mim é o melhor que eu vi até agora. Para mim é o melhor que eu vi até agora.
Pô, sensacional. Eu não tenho competência para fazer esse tipo de jogo de vídeo que eu tô endoidado na arquibancada. O vídeo dele é fabuloso. Dá uma olhada. Futebol pelo mundo. Olha aí a final que vocês vão adorar. Então, assim, é claro que pode criticar. E eu tô criticando. Agora, você quer. Ah, não! Mas pelo amor de Deus! Mas aí não dá. Aí o que? Estão todas as mídias tradicionais, ao invés de falar do título da Recopa Internacional Sul-Americana, um título desse para o Fluminense, já acabou. Isso daí foi só de quinta na sexta. Agora eles estão batendo só no negócio do clássico, 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 clássico. Parece que o Fluminense perdeu os 11 clássicos. Que não, na verdade foi 6 derrotas e 5 empates. Eu estava olhando, inclusive, as derrotas. Não perdeu os 11, foi 6 empates, 5 empates e 6 derrotas. E dessas 6 derrotas, tem esse Fla-Flu com time misto, o Fluminense focado na Recopa. Esse Fluminense Botafogo, o Fluminense de ressaca da Recopa. Tem aquele Fluminense Botafogo que o Fluminense tinha acabado de passar para a final da Libertadores, ganhou do Internacional 2-1 no Beira-Rio e veio na ressaca, porque estava na final. E a final da Libertadores ia ainda demorar para acontecer. O Fluminense classificou na quarta e o jogo foi no final de semana, com o Botafogo, todo mundo o quê? Com perfume o quê? Brahma duplo malte. Aí perdeu aquele 2-0, o Fluminense na ressaca mão. Vários, o próprio do Vasco, estava no meio da disputa da Libertadores. O 4-2 do Vasco, que inclusive tem muito a ver com isso, né? Porque o Fluminense fez o 2-2 e infelizmente o André também teve um erro individual contra o Vasco. Aí o Vasco fez 3-2 e nos últimos minutos fez o 4-2. Mesmo enredo contra o Botafogo. O Fluminense fez 2-2, estava indo para fazer o 3-2. Estava indo para fazer o 3-2, tanto com o Vasco quanto com o Botafogo. O erro individual do André, que acontece, né? Ah, mas não pode acontecer, mas acontece. Acontece. Ele é um ser humano, é o melhor volante do Brasil disparado. Acontece. A gente vai criticar, a gente vai. A gente vai criticar. O que a gente não pode é escrachar, xingar. Não, não, filho. A gente fica puto na hora, fica, mas depois, com a cabeça mais fria, aconteceu. O cara não queria que acontecesse um monstro. O André, realmente, a crítica tem que acontecer, mas vocês têm que entender o seguinte: ele é o último homem sempre. Ele joga ali no fio no bigode, ele não pode errar nunca. Inclusive, tem vários jogos que o André não errou sequer um passe. 220 passes, 220 acertos. Então, assim, aconteceu, né? E aí o Fluminense tomou o 3-2, quando estava para fazer o 3-2, tomou 3-2 no último minuto, por se lançar à frente para tentar empatar, tomou o quarto gol. Então, assim, o enredo é muito parecido. A outra derrota que tem aí no meio desses 6 jogos é a do Fluminense na Copa do Brasil, o Fluminense com o lado esquerdo todo, reserva aquilo. O Flamengo aproveitou o time misto da semana passada e aproveitou também o time misto da Copa do Brasil, que na Copa do Brasil o Fluminense jogou sem o Felipe Melo, sem o Marcelo, sem o Martinelli e sem o Keno. Pois é, porque quando está valendo, as últimas 3 decisões de título, que foi a Taça Guanabara de 2023, o Fluminense ganhou de virada, o Flamengo jogava pelo empate, né? Você fala, mas o Flamengo agora está jogando com. Tem a vantagem de 2 resultados iguais. Pois é, mas na Guanabara de 2023, o Flamengo jogava pelo empate e estava ganhando o jogo de 1-0. Acabou o primeiro tempo, ganhando o jogo de 1-0. A gente tinha 45 minutos para poder virar o jogo. E viramos com o Piranha. E no final do Carioca, o Flamengo estava ganhando 2-0, tinha vantagem de 2 gols, a gente meteu 4 no rego, no rabo, no reto deles, fora o olé de 2 minutos, fora a humilhação, o maior chocolate de Páscoa que o mundo já viu, tá? Então, assim, não tem motivo para você. Eu quero morrer sendo campeão da Libertadores, da Recopa e bicampeão carioca. E bicampeão carioca, o atual bicampeão carioca é o Fluminense. Porque quando você fala que não ganha clássico, eu tenho que te lembrar que é o bicampeão do estado carioca, é o Fluminense. E nesse bicampeonato ganhou Guanabara e Carioca, os 2 turnos, né? Então, isto é, ganhou quando precisava ganhar. E o que eu quero que vocês entendam, que nesses últimos anos, o Fluminense, ele está numa outra prateleira. O Fluminense ele está preocupado com outros títulos, que são títulos internacionais, são grandes competições, e o Fluminense acaba sacrificando um clássico ou outro, porque esses clássicos estão no meio dessa disputa. É o caso do Fluminense e Vasco, que perdeu de 4-2, estava ali todo desfalcado. É o caso do Fluminense e Botafogo na ressaca de estar numa final de Libertadores. É só analisar o contexto. Só analisar. Eu também quero ganhar clássico. Google, não é importante ganhar clássico? É mais uma pergunta, né? Que quem tem dificuldade de interpretação acha. A primeira é que não pode criticar. E é evidente que eu posso criticar. Eu falei que o Antônio Carlos fez uma péssima partida, que o Marlon fez outra péssima partida, que o Lima fez péssima partida, o Renato Augusto também não foi lá grandes coisas. O Terans tem que jogar futebol, ainda não jogou. A live todinha ontem eu tô criticando. Só que o que vocês querem é implementar, alguns, né, de vocês, querem implementar o caos, a crise, o que fudeu, quer descredibilizar tudo que ganhou até agora, quer mandar o Diniz embora. Aí não dá, irmão. Aí não dá. Aí é não raciocinar.
é não esmiuçar esses clássicos que não ganhou. E é claro que tem que ganhar o clássico, é claro que é importante ganhar clássico. Um time grande ele tem que ganhar clássico, né? Inclusive, vou repetir, o bicampeão carioca e junto com o Guanabara ganhando os dois turnos, os últimos dois campeonatos é o Fluminense, por isso que é importante. O Fluminense sabe disso. Agora, vamos lá. No jogo de ontem, pro desespero de vocês, a verdade é essa. É ressaca atrás de ressaca de um título internacional desse, inédito. Ah, mas teve jogador ali que estava no banco de reserva e não jogou, mas comemorou, mas bebeu, mas endoidou, mas teve relaxamento que não era para ter tido. Entendeu? Agora, tudo isso que eu tô falando quer dizer que o jogador não tem que ser cobrado? É claro que tem que ser cobrado, Mula. É claro que tem que ser cobrado. Claro, todos eles estavam em campanha, tem que ser cobrado. Até porque eles tinham que ganhar do Botafogo. Ontem, com o time que o Botafogo entrou. O time que o Botafogo entrou, o Botafogo ganhou ali no Fluminense na vontade, querendo mais. E o Fluminense mandou rente dentro de campo. Então você pega a partida que o Marlon fez, pra falar pra caralho. Dominando, dando um balãozinho, querendo dar um lençol, aí não dá. Então tem que criticar. A crítica ao goleiro Felipe Alves eu não entendo muito, tá? Vocês podem até colocar. É aquilo que eu falo para vocês. O argumento ele só tem validade se tiver fundamento. Quase toda live eu falo isso. Argumento só tem validade com fundamento. Se não tiver fundamento, é fofoca, é papo de botequim, né? Então, quando você fala, esse goleiro, o Felipe Alves é horrível. Primeiro, eu fui um dos primeiros. Eu não vi ninguém falar isso. Eu fui o primeiro que falei que, na minha visão, o Vitor Eudes era o segundo goleiro. Porque estava indo muito bem, estava indo muito bem com o Marcão, fez uma defesa em dois tempos aqui no pênalti sensacional. Eu tenho mais confiança no Vitoritos no gol com o Felipe Alves. Beleza, eu poderia ser o primeiro que ia querer tirar onda. Ah, mas eu não falei. É só pegar. Pega um corte do meu vídeo, né? Aí, o que eu falei aí? Ó, e vocês colocaram o Felipe Alves. Aí eu faço aí pra ganhar o like, pra aparecer. Ah, eu sou o fodão, porque eu dei minha opinião, e minha opinião tá isso. Aproveitar o momento. Mas, ao meu ver, o Felipe Alves ele não teve nenhuma falha nos 4 gols. Nenhuma falha. Então, de onde que a gente tá tirando que foi uma partida horrorosa, que ele não presta, que ele não joga nada? O primeiro gol, a falha total do Marla, a falha total da zaga, e com 2 minutos ainda tá tomando as bramas do tiro da Recopa. Né? O cara domina a bola com muita tranquilidade, dá um míssil, é impossível pegar. Da marca do pênalti. O segundo, o cara dá uma pedrada no canto do lado de fora da área, um míssil, cheio de gente na frente do goleiro. Não dá para pegar. O terceiro é pênalti. Você vai falar que teve uma pessoa na live que falou que o goleiro tomou frango. Tomou frango no pênalti. O pessoal falando na live. Ó, o goleiro tomou um frango no pênalti. Falei, não, é loucura. Frango no pênalti, primeira vez que eu ouço falar isso. Responsabilidade é total do batedor. Aí ele bateu no meio do gol, ele bateu no meio do gol e não precisava mexer. Ué, mas todo mundo faz isso. Um monte de goleiro, Tafarel na Copa do Mundo, que pegou um monte de pênalti, teve um pênalti que o Galvão fala, por que você mexer? Não fala. Por quê? Porque o goleiro ele quer pegar. Se ele soubesse que ia bater no meio, ele ficava paradinho. Mas ele tenta adivinhar o canto. Às vezes, quando ele tenta adivinhar o canto, ele pega e às vezes ele toma o gol. É normal. O cara bateu no meio do. Tanto é que muita gente bate no meio do gol porque a maioria dos goleiros saem. Então não vem que negócio de falha, não. Não vem que negócio de falha, não. Tá? Isso é aquilo ali mesmo. E agora no segundo gol, ele antecipou o Marcelo ali, cabeceou bem próximo a queimar-roupa ali. Também não achei falha. Também não achei. Mas repito, prefiro o Vitoreudos. Agora, se vocês têm um argumento aí, né, mais plausível, coloca aí no comentário que eu quero ler, que eu tô com vocês. Vambora. Entendeu? Agora, página virada, tá? Porque tudo que a imprensa quer é isso, tudo que a imprensa quer implementar é crise, tudo que a imprensa quer é pegar no pé do Diniz mais uma vez, tudo no pé do melhor técnico da América. Foi eleito, não fui eu que falei, não. Primeiro que ele é o campeão, segundo que foi eleito pela Conmebol. O Cano é o rei da América, o Fernando Diniz é o melhor técnico da América, eleito. E o John Aires também estava concorrendo ao rei da América. Então não sou eu que estou falando, é o que é, tá? Então eles querem pegar no pé do Diniz e tal, aí, né? Agora, Gugu, você acha que a gente está certo em tudo? Vamos lá. Quantos jogos o Fluminense fez no ano com o time titular? Uma coisa que a gente tem que raciocinar e pensar. É a mesma história do clássico. Pega as 6 derrotas do clássico aí. Não, Gugu, mas tem que ganhar. Tem! Eu já falei que tem que ganhar, caralho. Eu já falei. Eu já falei, eu não estou justificando. Eu estou mostrando que existiram pontos nesse clássico que perdeu. Porque estava no meio de disputa da Libertadores, estava no meio de disputa da Recopa. O Fluminense tinha outros interesses. Beleza? É isso que eu estou falando. Pega, não foram 11 derrotas, foram 6. E dessas 6 já enumerei aqui. Essa do Botafogo, no meio na ressaca da Recopa, a outra com o Flamengo no meio da disputa da Recopa, a do Vasco 4-2 estava disputando a Libertadores para ser campeão, coisa. A outra do Flamengo da Copa do Brasil também, metade do time, coisa, que quando jogou com o titular, o Fluminense arregaçou eles nas 3 competições que teve. Você tá entendendo? É isso aqui, é o argumento, eu tô fundamentando o meu argumento. Show? É isso. Vamos lá. No raciocínio que eu estava tendo aqui do quê? Da imprensa. O que a imprensa quer agora
é implementar. Só falar nisso, é só bater nisso. Colocar uma pressão. Esse tem que ter pressão, é claro. Fluminense, time grande, time gigantesco. Que tem que ter pressão, tem que ter pressão. Agora, você tem uma pressão extra? Não. A imprensa quer agora massacrar o Fluminense durante a semana, para os jogadores chegarem pressionados e abalados, nervosos. Não vão chegar. O jogo do Fluminense é homem pra caralho. O jogador do Fluminense é um pra caralho e tá acostumado a decidir. Tá acostumado a decidir, pressionado, a virar jogo com a menos, a perder de 2-0 no primeiro jogo e meter 4 no outro, né? A ganhar um título igual Libertadores na prorrogação, a perder na altitude, chegar aqui, virar o jogo no último minuto, nos últimos minutos. Então, esse time aí, filho, não arrega, não é pipoqueiro, não, tá? Não é pipoqueiro, não. Esse time aí chega junto e acabou. E a gente não precisa também de ensinar isso pro time, não. Porque eles já fazem isso pela gente. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que apoiar, torcer pra caralho e a gente colocar um clima bom. Não deixar a imprensa começar. Que não ganha classe, que não ganha classe. E dar uma pressão exacerbada, jogar, entendeu? Ficar tudo a favor deles. Não! O campeão da América, o da Recopa, o bicampeão carioca é o Fluminense. Então não vamos, porque eles têm vantagem, foda-se. O Fluminense jogou o ano inteiro já sem vantagem nenhuma, vários jogos que disputou. Já esse ano estava sem vantagem, igual a LDU, e a gente superou tudo e todos. Então vamos embora com tudo, não tem por que a gente desconfiar nenhum por cento. Eu sei que 99% da torcida não está desconfiada, a gente sabe que a gente tem totais condições de eliminar o Flamengo mais uma vez, como fez as últimas 3 decisões. Beleza? Então eu só quero que vocês raciocinem. O Fluminense esquece, não tem ninguém do nosso lado não, tá? Tá todo mundo contra. Todo mundo contra. Não tem ninguém na imprensa falando mais de Recopa, não tem ninguém que quer falar nada, né? São 2 títulos internacionais inéditos no espaço de 5 meses. Ninguém quer falar mais porra nenhuma. Agora, repito, vários jogadores precisam melhorar? Claro. O Lima foi muito mal no jogo? Foi. Mas o Lima fez vários jogos bons. O Lima é importante pra gente, mas fez um péssimo jogo. Beleza, agora por causa do péssimo jogo, a gente vai matar ele? Tira do elenco? Não vale nada? Não presta? Aí não dá. Aí não dá. O Terence precisa mostrar mais futebol. Vamos ver o Douglas Costa aí em relação à lesão. O Douglas Costa também precisa mostrar mais futebol. O Renato Augusto foi muito bem contra a LDU, entrou, mudou o jogo, foi um belo chute para fora ali. O pênalti foi em cima dele, mudou o jogo. E é um craque, joga muito, mas eu ainda confio mais ainda nele. Para mim, tem que mostrar mais ainda. Também não foi muito bem ontem. Na verdade, ontem não se safou ninguém, né? Ninguém foi bem ontem. Também concordo com o Diniz. Quando não tem um time. E eu acabei de lembrar uma coisa que eu quero falar. Também concordo com o Diniz. Quando não tem um time titular, tá inventando um monte de coisa que não dá certo. Ele costuma inventar, costuma. Mas a maioria das invenções dele dá certo. Por isso que é campeão do jeito que foi. Mas quando ele não tem um time titular, que é quem? É o Fábio, o Samuel Xavier. O único que saiu foi o Nino. Você tem o Felipe Melo com o Thiago Santos, que a invenção dele deu certo. Você tem o Marcelo, você tem o André, você tem Martinelli. Ganso, Cano, Kenny e Ares. Esse time já é o time que a gente está acostumado, todo mundo decorou, não tem invenção. Quando ele joga com esse time e o time não jogar bem, é o jogador. O jogador tem que querer, tem que mostrar mais. A gente tem que ficar de olho em relação à acomodação, que é muito comum em grandes times com grandes títulos. É comum isso de time. Não é nem comum, é do ser humano. Se no seu emprego você faz esse mês bom pra caramba, você é o primeiro da empresa, automaticamente no próximo mês você já não é o primeiro. Você dá uma relaxada, é normal do ser humano isso. E a gente tem que se policiar, porque não pode ser assim, nem comigo, nem com eles. Mas é o que acontece. Você vai muito bem no mês no teu trabalho, no outro mês você meio que dá uma relaxada, aí você já não fica mais em primeiro, fica em terceiro, fica em segundo, porque é mais ou menos do ser humano. Então a gente tem que se monitorar, tem que se cobrar, tem que querer igual. Isso tem que ser pontuado. Fernando Diniz, toda a diretoria do Fluminense, a parte de futebol, e os jogadores têm que se policiar para não ter esse relaxamento, porque a gente pode muito mais, pode ganhar mais um título importante, pode ser tricampeão da Carioca, já ganhou a Recopa, pode bater campeão de uma Copa do Brasil, por exemplo, tem a Libertadores aí para a gente ir em busca do bi, entendeu? Pode se acomodar, porque a gente tem bola, atletas e qualidade para poder ganhar de novo. Quando o Fluminense. E aí eu queria falar, em relação ao time titular, o Fluminense só jogou 5 jogos no ano. Arregaçou o Bangu, 4-1, jogou pra caralho. Beleza, Sampaio Corrêa foi muito modorrento. Beleza, mas era o segundo jogo. O Fluminense se apresentou no final de janeiro porque estava no Mundial, né? E é CLT. Tem que respeitar que é CLT. O jogador tem que ter as férias dele. Todo mundo se apresentou 2 de janeiro, o Flamengo se apresentou 2 de janeiro, todo mundo. E o Fluminense só apresentou no final de janeiro porque estava ocupado no Mundial, sendo vice-campeão mundial com muito orgulho, né? Jogou, arregaçou o Bangu, o Sampaio Corrêa não foi legal, quanto o Vasco. É aquele caos, não tem bola, uma brigada, mas também não foi bem, ok? E depois jogou com o titular, somente contra a LDU. Na altitude não conta, esquece. Ninguém vai ter argumento para me convencer em relação à altitude, esquece. E teve esse jogo contra a LDU, que na minha opinião foi bem. Então, jogou 5 vezes, foi bem contra o Bangu e a LDU.
contra o Sampaio Correia não foi muito legal, mas Sampaio Correia também, né? O jogo da vida deles, o Boca Juniors da Shopee, da Shen, foi 1-0, mas tinha caixa para muito mais. Quanto o Vasco realmente foi mal, e quanto ele deu lá no. Então são 5 jogos com o time titular. E o resto foi tudo misto ou reserva. E misto, reserva é difícil. É difícil, porque é um time diferente. E nesse time misto e reserva, realmente o Fernando Diniz andou se atrapalhando, a gente tem que pontuar. E aquilo não é proibido criticar, a gente tem que criticar, mas tem que reconhecer, caralho. O cara dos maiores testes que o Fluminense já teve na história de 122 anos. Quer mandar o Fernando Diniz embora? Aí fudeu. Aí fudeu. Aí você tá piroca da cabeça, precisa de um psiquiatra. Entendeu? Coloca no comentário o que vocês acham do vídeo aí, tamo junto.